papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Mas o princípio que a gente vai aprender agora é o princípio da conquista. Dificilmente você vai conquistar alguma coisa na vida sem colocar esse princípio em prática. As pessoas confundem esse princípio com alguma coisa religiosa, e não o é. Porque o nome desse princípio chama-se princípio da fé. E as pessoas, claro, porque fé é uma palavra muito ligada à religião, elas confundem com religião. Mas, na verdade, a minha definição de fé aqui no Método Destiny é acreditar sem duvidar. Repete comigo, acreditar sem duvidar. Quando você acredita sem duvidar numa coisa, você tem fé. A sabedoria milenar diz o seguinte, ora, vírgula, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que é você ter certeza de algo que ainda não está na sua mão? Uma coisa que ainda não existe. Uma coisa que você ainda não tem, mas você está esperando e tem certeza que vai chegar. É acreditar sem duvidar. Fé. A certeza das coisas que se esperam. Dificilmente se você vai ter um empreendimento de sucesso sem fé. Dificilmente a tua família fica de pé sem fé. Dificilmente você conquista teus sonhos, teus projetos, a viagem dos teus sonhos. Quem gostaria de fazer uma viagem dos sonhos aqui? Deu vontade de viajar? Semana eu vou para a Suíça. Vou trabalhar, mas vou. Hã? Ainda vai. Isso aí, isso é fé. Isso é fé. A primeira vez que eu fui na Suíça, eu fui para lavar tapete. Eu tinha 18 anos, fui para trabalhar lavando tapete. Isso aqui é um testemunho interessante. Olha só, Lucas. E aí eu tinha 18 anos, eu ganhava 40 francos suíços por dia para ficar lavando tapete. E uma vez, na minha escala, caiu de eu lavar a suíte presidencial do melhor hotel de Zurique. Era 600 metros quadrados a suíte, enorme, maior do que isso aqui. E eu ia, não era nada tão sofrido não, era muito equipamento, né? Você jogava um líquido no chão e vinha lavando tapete, vinha jogando tal. E eu lembro, como se fosse hoje, eu tinha 18 anos, de olhar para aquele quarto e falar assim, eu botei a mão assim nos móveis e falei assim, um dia eu não vou estar aqui lavando tapete, eu vou estar hospedado aqui. E semana que vem eu vou estar hospedado nessa suíte. 18 anos, 22 anos, 25 anos depois. Tem coisa que você declara agora pela fé e vai acontecer daqui a um tempo só. Não é de um dia para o outro. Eu demorei 25 anos para que essa palavra que eu mentalizei, eu falei, hoje eu estou lavando tapete, mas um dia eu vou poder estar aqui. E melhor, não estou nem pagando, estou indo convidado pelo evento. Aí o cara, tem alguma exigência? Tem. Tem que ser na suíte tal, do hotel tal. Aí o cara, sabe pedir, hein? É que eu tenho uma história com essa suíte aí. Se duvidar, ainda vou chegar, vou limpar o tapete para lembrar de onde eu vim. Mas, ou seja, você acreditar sem duvidar nas coisas promove muitas oportunidades para você. Acreditar sem duvidar. Acreditar sem duvidar. Então, se você entender que a fé não é algo místico, apenas, ela pode ser mística, mas não é apenas isso, não é apenas algo religioso. A fé é você acreditar em algo que você está esperando. Ou seja, é você ter certeza que as suas expectativas serão atendidas. Fé é ter certeza que as suas expectativas serão atendidas. O que é frustração? É quando uma expectativa que você tinha não acontece, aí você se frustra. Fé é o contrário. É a certeza que a sua expectativa será atendida, a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Olha como é que é interessante. Convicção dos fatos, ou seja, já é fato, só que ainda você não vê. Você ainda não está vendo, ainda não está na tua mão, mas já é. Repete comigo, já é. Isso é fé.
já aconteceu. Acreditar sem duvidar, e eu vou perseguir isso até que seja verdade na minha vida. Sabe por que as pessoas normalmente dizem que não têm fé? Porque na verdade elas nem tentam. 2018, eu estava na conferência Destino. Alguém aqui já foi na conferência Destino? Muita gente. Esse ano vai ser no Rio de Janeiro, tá? Lá no antigo Genesse Arena, 18 mil pessoas. Vocês precisam estar lá. 6 e 7 de setembro. Eu estava na conferência Destino 2018. E aí, um americano que estava pregando virou para mim, isso era em setembro. Falou assim, ó, Deus me mostrou que ainda esse ano você vai morar nos Estados Unidos. Pô, difícil de acreditar, porque eu estou em setembro, o ano termina em dezembro. Eu não tinha nenhum plano de morar nos Estados Unidos. Eu tinha vontade, desejo eu tinha. Plano não. Em dezembro, 18 de dezembro de 2018, eu estava com casa comprada, documento americano, e morando eu, Janine e as crianças nos Estados Unidos. Só que o processo de setembro até dezembro, até a concretização, foi de acreditar sem duvidar numa palavra que Deus confirmou no meu coração. Coloquei alguns sinais, um dos sinais é, Deus, eu quero então uma casa, me dá condições. Eu quero ir com documento, não quero ir legal. O documento saiu em 18 dias. Quem já morou nos Estados Unidos sabe o quanto isso é difícil. Ou seja, tudo aconteceu, mas eu saí de casa e comecei a agir. O que é fé? É quando você começa a agir antes de acontecer. Eu fui para lá, foi até um sinal divino, porque eu recebi um convite para dar uma palestra em Orlando, aproveitei que estava lá, sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a ver casa. Não tinha dinheiro, não tinha certeza, dinheiro para comprar, né? Não tinha certeza se era o momento, mas só tinha uma palavra, saí vendo casa. Ou seja, fé é quando você começa a agir sem acontecer ainda. Eu comecei a agir. Uma hora caiu a casa certa, a pessoa certa me apresentou, do jeito que eu podia, e as coisas aconteceram. Ou seja, a maioria das pessoas acha que não tem fé, porque na verdade nem tentaram nada. Ah, a fila está muito grande, mas você já entrou, porque às vezes você entra na fila, passa 10 minutos, mandam chamar você. Ah não, mas a fila, você já coloca a desculpa antes. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você nem tenta, como é que você vai saber se tem fé? Fé é você entrar na fila com a certeza que vão te chamar. É você ver casa com a certeza que vai achar que aqui é a sua. Até porque em Hebreus, a nossa base milenar aqui que nós vamos ler, diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer, ou seja, acreditar sem duvidar que ele existe e recompensa quem o busca. Então tem duas coisas que você tem que acreditar, que ele existe e que ele recompensa quem o busca. Está escrito, não sou eu que estou falando não. Então eu tenho que acreditar o seguinte, ó, Deus existe e ele me recompensa, porque eu estou buscando. É o que está escrito. Você tem que acreditar na existência e na recompensa. Repete comigo, existência e recompensa. Tem que acreditar nos dois. Aí, em Hebreus 11:1 já diz assim, ora, a fé, é o que eu repeti para vocês, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu já tenho prova, convicção das coisas que eu ainda não vejo, dos fatos que ainda não aconteceram. Mas é fato, vai acontecer. E dificilmente você vai conseguir conquistar coisas sem acreditar, sem duvidar primeiro. Sabe por quê? Você não começa uma empresa, difícil, pode acontecer com um, mas não com todos. Você não começa uma empresa com investimento de 1 milhão. Você começa uma empresa no fundo da tua casa, tentando. Você tem que acreditar que aquilo vai dar certo. Você não começa um relacionamento com a certeza, com todo o amor do mundo, ou com a certeza que vai terminar bem. Você começa tentando. Ou seja, a maioria das coisas que podem nos fazer felizes e prósperos dependem muito da fé. Independentemente da sua religião. Você tem que acreditar sem duvidar que aquilo vai dar certo. Ou você já entra no casamento, no dia do casamento, será que vai dar isso aqui certo? Não sei, você tem que acreditar acreditando. Você tem que entrar acreditando. Você tem que começar um negócio acreditando. Sim ou não? Então, a fé é uma necessidade humana. É claro que ela é muito usada na religião, porém, não é só religião. Ela é uma necessidade humana. Para qualquer coisa eu preciso acreditar. Eu não tenho nenhum estudo de estatística para dizer que a Conferência Destino, esse ano, vai ter 18 mil pessoas lá.
Eu aluguei pela fé. Eu aluguei e falei assim, se Deus quiser vai encher, eu vou trabalhar para isso. São 18 mil lugares, é muita coisa. Mas eu tive uma visão de um lugar grande, eu falei, a próxima conferência de tiro vai ter um impacto diferente, vai ser... Qual é o maior lugar que temos para fazer no Brasil? Um negócio bom, de luxo. Assim, porque na última conferência o pessoal ficou na arquibancada, é muito desconfortável, não quero isso. Ah, só tem lá no Rio de Janeiro, então vamos para o Rio de Janeiro. Mas a conferência nunca foi no Rio de Janeiro, mas só tem lá, eu vou fazer lá. Ou seja, você precisa acreditar sem duvidar. Nenhum projeto teu vai para frente se você não acreditar sem duvidar primeiro. Dá para acreditar duvidando? Claro. Claro, vamos para a Bíblia. Os discípulos estão numa tempestade no mar. De repente vem um homem andando sobre as águas. Quem é esse homem? Mas quem os discípulos falam que é? Um fantasma. Fantasma existe? Hã? Não. Eles preferiram acreditar em algo que não existe do que num Jesus que eles já tinham visto fazendo milagres. Olha como é que é a mente do ser humano. Eu já vi Jesus fazendo milagre, mas para mim é um fantasma. Que não existe. É um fantasma. Aí Jesus, não, sou eu. Aí Pedro, que era o mais sanguíneo do grupo, fala, se és tu, manda-me ter contigo. Aí Jesus fala, vem. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, eu vou te explicar sobre acreditar duvidando. Mas antes eu quero que você entenda o seguinte, a diferença de fé e loucura. Porque esse negócio de Deus me falou, tem tanta gente fazendo loucura com isso. Qual a diferença de fé e loucura? Loucura é você fazer algo acreditando sem duvidar, mas que saiu da tua cabeça. Fé é você fazer algo acreditando sem duvidar, mas que saiu da boca de Deus. Pedro não andou sobre as águas porque falou, quer saber? Eu sou Pedro e vou andar sobre as águas. Não. Ele só andou sobre as águas porque Jesus falou, vem. Então, aí Pedro falou, sobre a tua palavra irei. Ele começa a andar, ele dá uns passos, começa a andar sobre as águas, mas percebendo os ventos, ele afunda. Aí Jesus coloca a mão no fundo, puxa Pedro e fala, homem de pouca fé, por quê? Duvidaste. Ou seja, é possível acreditar duvidando. Está escrito. Ele acreditou a ponto de dar alguns passos, mas duvidou a ponto de afundar. Então fé não é acreditar duvidando, senão você vai andar só um pouco. Fé é acreditar sem duvidar. Outra característica da fé é acreditar no que Deus falou e não no que está na tua cabeça. Já viu gente se metendo em dívida e falar assim, Deus mandou comprar essa casa. Ou então, eu vou comprar essa casa porque eu quero e eu acredito sem duvidar. Não, isso não funciona. Tem que ter um sinal divino para você fazer aquilo, para você acreditar sem duvidar naquilo. Todas as coisas que aconteceram na minha vida, os grandes saltos da minha vida, que é o seguinte, você está fazendo uma coisa certa por muito tempo, aí os resultados são pequenos. Do nada você dá um salto. Pum! Caramba! Minha realidade mudou. Isso já aconteceu umas 3, 4 vezes na minha vida. A minha realidade mudar muito de um dia para o outro. Eu venho plantando, de um dia para o outro as coisas acontecem. Esse salto sempre é pela fé. Nunca é sabedoria, nunca é matemática, nunca é investimento financeiro, é sempre fé, sempre. Sempre. É alguma coisa que Deus coloca no meu coração e fala, Deus, mas é muito difícil, mas é muito impossível. Quando eu vou lá e faço, pum, dá certo, dou um salto. Financeiro, um salto de influência, um salto de qualquer coisa assim que é importante na terra. Ou seja, a fé é o que te faz dar saltos de longa distância. A fé é o que te faz dar saltos de longa distância. E foi por causa da fé que eu dei alguns saltos que minha vida mudou completamente. Por exemplo, quando eu vou para os Estados Unidos debaixo de uma palavra, quando você está debaixo de uma palavra e acredita sem duvidar, toda a provisão veio. Então vem toda a provisão. Conheci pessoas que mudaram minha vida. Foi lá nos Estados Unidos, morando lá, que eu conheci Flávio, que virou meu sócio. Eu conheci Bruna Velar, que virou meu sócio no Poder do Network. Que virou não sei o quê. Ou seja, foi lá que muitas das minhas sociedades que deram certos, que me geraram recursos, aconteceram. Foi lá que eu tive tempo para parar de escrever O Especialista em Pessoas, que foi meu primeiro livro a vender 1 milhão de livros. Eu tenho milhões de livros vendidos, mas o primeiro a explodir no Brasil, me posicionar como escritor, hoje não tem nenhuma livraria no Brasil, nenhuma livraria de aeroporto, nenhum posto de gasolina que você não veja o livro Especialista em Pessoas. Eu não pago nada por isso, eu nunca dei R$1 para isso acontecer. É puramente a graça de Deus e, é claro, sucesso de vendas. Então todo mundo quer ter o livro. Mas eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos parado escrevendo.
para dar o meu melhor naquele livro. Ou seja, um salto gigantesco que eu dei empresarial na minha vida foi por causa de uma palavra divina que eu acreditei sem duvidar. E aí, eu fui em 2018. 2020, eu recebo uma outra palavra. Agora larga tudo e volta para o Brasil. Eu falei, tá brincando. Agora que eu estou na casa dos meus sonhos, agora que as crianças estão na escola, falando inglês, agora que eu... Não. Agora que eu mobilei a casa. Só que com Deus não dá para dar desculpa, né? Sua desculpa não serve de nada para Deus. E a gente recebeu a palavra e no mesmo dia que recebemos, voltamos. Quando eu cheguei aqui, aconteceu mais um salto na minha vida. Porque Deus conhece o futuro, você não. A primeira vez que eu fui em rede nacional na minha vida, em TV, foi um dia depois de eu chegar no Brasil. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu ia perder o programa. Eu recebi o convite um dia antes. Cheguei no Brasil, você está no Brasil, eu acabei de chegar. Amanhã tem um programa, rede nacional, não sei o quê, 2 horas de entrevista contigo. Eu falei, vou. Aí dei um salto na influência. E aí um programa começou a chamar outro, não sei o quê. Aí eu tive a ideia de fazer o Café com Destino, porque era época de pandemia, ninguém estava fazendo nada, eu estava descansado, 2 anos nos Estados Unidos descansado. Eu falei, vou começar a fazer live todo dia, vou botar o nome... Café com Destino virou um fenômeno no Brasil, graças a Deus. Aí eu entendi, caramba, Deus me deixou um tempo lá para me promover por um lado, me trouxe para cá para me promover por outro. Deus sabe o futuro, você não. Se você acreditar e agir por fé, os saltos vão ser gigantescos. Eu não teria como ter dado esses saltos sozinho na minha inteligência. Você precisa acreditar que tem alguém que sabe mais do que você, que vê teu futuro e te dá as dicas para você dar os saltos necessários. Olá, queridos, eu sou o Thiago Brunet. Nós vamos completar 2 anos de Método Destiny. E você está convidado a essa imersão de 3 dias em Princípios Milenares, 23 a 25 de maio, aqui em Alphaville, comigo presencialmente, Método Destiny.